irmãos. Abra sua Bíblia. Abra a tua Bíblia comigo. Eclesiastes, capítulo de número 7. Livro de Eclesiastes, capítulo 7. Versículo de número 8. Apenas a primeira parte do versículo, Eclesiastes capítulo 7, verso de número 8. Muito obrigado. Eclesiastes capítulo 7, verso de número 8, o texto bíblico diz assim: melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Tome o seu lugar, olhe para quem está do seu lado, diga assim: o teu fim será melhor do que os teus começos. Vira para o outro para não ficar com ciúme e diz assim: o final da história que você está vivendo vai ser melhor do que como ela começou. Se começou bem, vai terminar extraordinariamente. Se não começou bem, vai terminar de uma forma brilhante. Se hoje são dias de choro para você, amanhã serão dias de muita alegria. Porque o Deus a quem servimos é um Deus que transforma o caos em um jardim regado pelo Espírito dele para o louvor da sua glória. Você crê nisso? Diga glória a Deus. Aleluia. Então vamos lá, Gênesis capítulo de número 37. Eu queria só ler esse versículo inicial e depois a gente vai para Gênesis capítulo 37. Melhor é o fim das coisas do que o princípio. Gênesis 37 vai contar a história de um jovem que começa sonhando. E é interessante porque sempre que se fala do José, diz que José era mas o cara só teve 2 sonhos, irmão. Como é que vai denominar um sonhador por 2 sonhos? A Bíblia só vai relatar que ele sonhou 2 vezes, mas já estavam classificando ele como um sonhador. José começa sonhando, um garoto de 17 anos. Ele tem um sonho, versículo de número 1 diz assim: habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Aí o verso 2 diz assim: essa é a história de Jacó. Tendo José, quantos anos? 17 anos. Apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia mais notícias dele ao seu pai. José era um delator. José era o X9 da família. José era o garoto que entregava os mais velhos. Se você já foi filho mais novo que entregou o mais velho, você sabe como é que é a história. Couro come quando o pai não está perto. E os irmãos de José ficaram irados com ele, porque esse moleque fica entregando nossa situação, esse moleque fica entregando a nossa vida. E aí o versículo de número 3 diz assim: ora, Israel amava mais a José do que todos os seus filhos, porque era o filho da sua... Era o filho do quê? Escuta, uma vez a Raquel estava para nascer, Cristiane estava grávida. Eu falei para o Cristiane: eu já amo a minha filha, eu estou preocupado que ela vai nascer, eu vou estar com 44 anos. E assim, pai velho, irmão, ele fica bobão. Pai velho é bobo, irmão. Ele faz filho com a escrava, e tem outra mulher, ele faz filho com a outra mulher. Mas a Raquel não gerava até o dia em que Deus se lembrou dela, abriu a madre dela e ela dá o filho para o Jacó. O nome dele é o José. E ele amava esse menino. E olha o que diz o texto, as características do José. Israel amava mais a José do que aos seus filhos, porque era o filho da velhice. Ele fez uma túnica, talar de mangas compridas. Escuta, até a roupa do José era roupa de playboyzinho.
Era a roupa do filhinho queridinho. Era a roupa do filhinho amado. Se você já foi de família grande, sempre tem aquele irmãozinho que todo mundo mira ele e fala assim: ele é o querido da mamãe. Ele é o queridinho da mamãe. Não mexe com o queridinho da mamãe. O pedaço maior do pudim vai para ele. Tem umas famílias que antigamente, lá nos primórdios da humanidade, o pão era grande. Em alguns lugares chamava bengala, outros bisnaga. Quem lembra disso? Exame de sangue, em nome de Jesus. Escuta, aí a família era grande, aí tinha uma briga. O bico do pão, o meio do pão. Você veio de uma família assim? Então, eu sei dessa história. Aí, ó. Olha o pessoal do bico do pão aí. Escuta, o José era o cara que eu quero comer o bico do pão. O bico do pão é só do José. Quem é esse pudim na geladeira do José? O José era o querido. Era o denguinho do papai, do Jacó. Só que olha o que diz o texto, versículo de número 4. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais do que os outros filhos, fizeram o quê? Odiaram e já não podiam falar pacificamente. O verso 4 vai dizer: o José era amado do Jacó, mas os irmãos não gostavam dele, não. José era querido pelo pai, mas ele não tinha aprovação dos irmãos, eles não podiam nem falar de maneira pacífica. A conversa com eles era sempre ríspida, o negócio sempre pegava fogo com eles. Versículo 5, você está comigo aí? Ah, você está ou não está, irmão? Parece que nem almoçou hoje aquele frango com macarrão gostoso, aleluia. Verso 5 diz assim: teve José um sonho. A primeira vez que a Bíblia vai falar que ele sonha, Felipe. Teve José um sonho. E ele vai contar, Alexandre. Ele reúne os irmãos, chama o Flávio, chama o Davi. Chama aí, chama o Israel. Chama a turma toda. Tive um sonho. E aí ele vai relatar o sonho. Olha como é que era o sonho do José. Teve um sonho e relatou aos seus irmãos. Por isso, o odiaram. Eita. Tem gente que por Deus te entregar alguns mimos, fica broncudo com você. Tem gente que por você receber alguns mimos de Deus, e Deus ainda sabe separar algumas coisas e te dar alguns sonhos, ficam mais bravos com você ainda. E o texto diz que os irmãos o odiavam ainda mais, verso 6. Pois lhe disse: rogo-vos, ouvi este sonho que tive. Atava feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé. E o feixe de vocês rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhes disseram seus irmãos: reinarás com efeito sobre nós, e sobre nós dominarás realmente. E com isso tanto mais o odiavam. Escuta, existem situações que quando Deus começa a desenhar o nosso futuro, tem gente que nunca vai entender. Eu vou repetir isso para você. Quando Deus começa a desenhar o nosso futuro, tem gente que nunca vai entender. E às vezes é gente que está perto da gente. Às vezes é gente muito colado com a gente, que não vai entender os planos de Deus. Escuta, quando Deus começou a desenhar a minha história, teve gente muito pertinho de mim que não entendeu. Não entendeu o que Deus estava fazendo comigo, não entendeu o propósito de Deus para a minha vida, não entendeu o caminho que Deus tinha para a minha vida. Me criticaram, me bateram, me escorraçaram de tudo quanto é jeito, mas eu venci e você também vai vencer em nome de Jesus, meu irmão. Versículo de número 8. Então lhe disseram: você vai reinar com efeito sobre nós? E sobre nós dominarás realmente. Com isso, tanto mais o odiava por causa dos seus sonhos e das suas. Agora escuta, dos seus. Mas quantos sonhos ele teve? Porque basta um sonho só de Deus na sua vida. Para quem não entende o propósito de Deus na sua vida, achar que você já teve uma porção de outros sonhos. José só teve um sonho, mas os irmãos diziam: você já teve um tanto de sonho.
Mas ele só teve um. Só que o José tem outro sonho agora. A Bíblia só vai relatar 2 sonhos dele. Versículo de número 11. Olha o que diz o texto. Você está comigo? Seus irmãos lhe tinham ciúmes. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. E como foram os seus irmãos apacentar o rebanho de seu pai em Siquém? Perguntou Israel a José: não apacenta teus irmãos o rebanho em Siquém? Vem, enviar-te a eles. Respondeu-lhe José: eis-me aqui. Disse-lhe Israel: vai agora e vê se vão bem teus irmãos e o rebanho, e traze-me notícia. E assim enviou do vale de Hebrom, e ele foi a Siquém. Escuta, José tem 2 sonhos. No primeiro ele vê os feixes se levantando ao redor dele, se prostrando dele, se levantava. O segundo sonho ele vê o sol, a lua e 11 estrelas, todos se prostravam diante dele. Até o pai dele repreende ele e diz: que é isso, menino? Ele conta os sonhos na mesa do café da manhã. Assim que acorda, José conta os sonhos, e os irmãos o odiavam ainda mais e tinham ciúmes dele. O pai chama José e diz assim: vá lá e traga notícia dos seus irmãos. Vê como estão os irmãos e como estão as ovelhas. O José vai até Siquém. Só que no caminho, quando ele estava chegando, diz a Bíblia, versículo de número... Muito obrigado, aleluia. Obrigado pelo 15. Quem falou? Ah, muito bem. Versículo 15, então, como o Daniel falou. E um homem encontrou José e andava errante pelo caminho e perguntou: o que procuras? Respondeu: eu procuro meus irmãos, dize-me onde apacentam eles o rebanho. Disse-lhe o homem: foram-se daqui, pois eu ouvi dizer, vamos a Dotã. Então seguiu José atrás de seus irmãos e os achou em Dotã, e de longe o viram. E antes que chegasse, o que eles fizeram? Conspiraram contra ele para quê? Escuta, irmão, olha para mim. Tem gente que, por aquilo que Deus vai fazer na nossa vida, não vai entender. Tem gente que vai ficar com ciúme. Tem gente que vai querer nos matar. Não é matar uma morte física, mas é matar os nossos sonhos. É entulhar os teus poços. É te desestimular. É te desestabilizar. É te tirar do teu centro de gravidade, de equilíbrio. Sabe, tem gente que faz isso o tempo todo. Eles ficam jogando palavras, olhares, sabe, maliciosos, para querer te desestabilizar, porque Satanás só precisa de uma brecha para entrar e fazer uma roça na sua vida. Mas eu quero dizer para você que o teu fim não será como o teu começo. Guarde isso no seu coração: teu fim não será como o teu começo. Se eu fosse classificar o fim do meu casamento, a minha velhice com a Cristiane, não fim de rompimento, mas o fim da nossa história, da gente ficar velhinho. Hoje de manhã ela falou que eu não posso morrer, ela não pode morrer, porque senão vou arrumar outra mulher para casar. Eu falei: Cristiane, o pessoal vai pensar que eu sou o pastor taradão. Estou doido para tu morrer para me casar com outra. Eu vou ficar velho com essa mulher. E a gente vai tirar a dentadura para beijar ainda, irmão. Não vão? Boca toda murcha. Mas eu vou te beijar, você sabia? Escuta, a gente vai ficar aquele velhinho que vai andar de mão dada, caminhando aqui na igreja. Eu já não vou ter força mais para pregar, mas eu vou querer só que deixa eu fazer a oração no final do culto. Só a única coisa, deixa eu fazer uma oração no final do culto. Deixa o velho orar pelo menos. Escuta, o início do meu casamento com ela foi marcado assim, de escassez profunda. A gente não ter, algumas vezes, até dificuldade para alimentação, da gente não ter móvel nenhum, da gente não ter nada. E quando a gente passa por momentos de crise assim,
A gente acha que a nossa vida inteira vai ser só crise. Mas eu quero dizer para você nessa noite de hoje que a tua vida não é marcada pelo momento que você está, mas a tua vida é marcada pelas promessas de Deus que Ele já te fez. Deus tinha promessas na minha vida e na vida da Cristiane, e é isso que me mantinha focado, firme. Deus tem uma promessa na nossa vida, e o que eu estou passando hoje está me dando estrutura, o que eu estou passando hoje está me dando base, o que eu estou passando hoje está me fazendo mais forte para eu chegar lá no final, na reta final do meu casamento com ela e dizer: eu combati o bom combate, cerrei a carreira, guardei a fé, pronto, terminei o meu serviço aqui na casa de Deus, terminei a minha vida, minha jornada aqui. Você está entendendo isso, irmão? Porque talvez você esteja me ouvindo, você está no meio do furacão, no olho do furacão, sabe, as coisas não estão encaixando para você nesse tempo. As notícias não têm sido boas para você. Os sinais têm sido, sabe, distorcidos para você. E a gente acha: pastor, eu estou indo à igreja, eu estou orando, eu estou no culto, mas parece que essa chave não vira, parece que não muda. Escuta, eu fiz diversas orações a Deus, dizendo: Deus, aonde eu estou errando? Mostra para mim onde eu estou errando. Eu não estava errando em lugar nenhum, irmão. Era só Deus trabalhando dentro do meu coração. Eu quero dizer para você, se tem alguma coisa que está errada na sua vida, Deus vai pôr em ordem, vai consertar, vai alinhar. Mas se não tem nada em desordem na sua vida, Deus só está te dando um tempo de amadurecimento. Eu acho que eu vou repetir, você não está me ouvindo. Escuta, se a tua vida está alinhada com os propósitos de Deus, fique tranquilo, porque essa chave ainda não virou, a bênção ainda não chegou, o milagre ainda não aconteceu, as posições que você queria alcançar, você ainda não alcançou, porque tudo tem um tempo. Deus está amadurecendo você. Porque algumas bênçãos eu não tinha maturidade ainda para acessar elas, eu não tinha maturidade para tocar nelas. Eu quero dizer para você hoje, querido, sabe, que Deus trabalha hoje dentro do seu coração. Assim como trabalhou com José, um garoto de 17 anos. Os irmãos, quando viram José chegando, falaram: vamos matar ele. É a oportunidade que a gente tem de matar. E Bruno, os irmãos estavam com sangue no olho. Vão matar, vão matar. Só que o irmão mais velho falou assim: cara, não vamos matar não. Vamos dar uma surra bem dada nele. Mas vamos dar um pau no José, mas bem dado. E depois a gente vende ele como escravo. A gente ainda vai lucrar com esse sonhador. Quando José chegou, eles dão um piau no José, mas dão um couro no José. Arrancam, a primeira coisa que eles fazem é, sabe o quê? Tiram a roupa do José. Escuta, vai ter gente que vai querer tirar a tua roupa, que vai querer tirar aquilo que o Pai te deu. Mas fica tranquilo, porque o teu final não vai ser como os teus inícios. O teu final sempre vai ser melhor do que os teus começos, em nome de Jesus. Pastor, por que o senhor está dizendo isso? Porque já tentaram arrancar minha roupa. Em alguns momentos arrancaram, pastor Antônio. Arrancaram. Coisas que Deus me deu, arrancaram de mim. Mas fica tranquilo, porque o Deus que você serve é um Deus que restitui. É um Deus de restituição. Eu posso ouvir um amém, Senhor? Escuta, está passando uma caravana de midianitas e os irmãos de José tiram ele do buraco, sem a roupa, sem a túnica de mangas talares e compridas. Arrancam ele do buraco e vendem para a caravana como escravo. Ele vai chegar no Egito como escravo, vai para o mercado de escravos, e lá no mercado de escravos ele é vendido como um escravo, vai parar na casa de um homem, um comandante chamado Potifar, e ele vai servir. Só que preste atenção, tiraram a roupa, tiraram a honra, tiraram a dignidade, mas não podiam tirar o espírito que estava sobre a vida de José. Podem me tirar uma porção de coisa,
mas não podem tirar o Espírito excelente que está sobre a minha vida e nem sobre a tua. Hoje o Espírito não está mais sobre, mas ele está dentro de mim, irmão. Podem tirar o que for do Júnior, mas tem um Espírito excelente aqui dentro. Tem um Espírito excelente aí dentro. Você tem um Espírito excelente? Se você tem, meu irmão, dê um aplauso bem forte ao Senhor. Escuta, José é vendido como escravo. Dá um pulinho lá no capítulo 39, versículo de número 2. Gênesis 39, verso 2. O Senhor é contigo também, em nome de Jesus. Olha para o seu vizinho e diz assim: o Senhor é contigo, meu irmão. Fala para o outro para não ficar com ciúme, porque senão vai ficar com ciúme. Fala: o Senhor é contigo. Escuta, ele chega no Egito como escravo, mas o verso 2 mexe demais comigo, que diz assim: o Senhor era com José, e ele veio a ser homem próspero. Aí se Deus faz umas coisas para confundir. Quando eu estava começando a ler a Bíblia, eu li um texto que marcou muito a minha vida, que diz assim: Deus escolheu, Elisângela, as coisas loucas para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas para confundir as fortes. Deus escolheu, Lívia, as coisas que não são para confundir aquelas que são. Então, se Deus está usando a sua vida para algum fim, se você sente ser usado por Deus, não fica cheio não. É só uma coisa: é porque você não era, é porque você é fraco, é porque você é louco. Só por isso que Deus usa. Eu falei: Deus, eu estou na fila, tá? Se o Senhor quiser, ó, tá o fraco, louco, o estranho está aqui. Eu quero dizer para você, quando alguém falar assim: caramba, tu está sendo muito usado, lembra disso. Não é a tua capacidade, é a tua loucura, é a tua fraqueza. É porque você não é. É porque o poder de Deus se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Deus não quer usar os fortes. Deus quer usar o José. Deus quer usar aquele que chegou lá escravo. Mas a Bíblia diz que o Espírito que estava sobre ele era excelente. E o Espírito que está sobre a sua vida e dentro de você é excelente. E esse Espírito vai te fazer prosperar assim como José prosperou. Olha o que diz versículo 2: o Senhor era com José e veio a ser homem próspero. Estava na casa do Senhor egípcio. Verso 3: vendo Potifar que o Senhor era com ele, tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Eu não sei se você é crente para receber, mas eu quero declarar que tudo que você fizer, o Espírito do Senhor que está na tua vida te faça ser bem sucedido em tudo que você fizer, em nome de Jesus, meu irmão. Eu vou fazer a prova, serei bem sucedido. Vou entrar na faculdade, vou ser bem sucedido. Eu vou abrir uma empresa, eu vou ser bem sucedido. Eu vou abrir uma barraca de doce, eu vou ser o melhor vendedor de doce. A minha barraca vai ser a melhor, porque o Espírito do Senhor está sobre a minha vida. Tem algum crente aqui, meu irmão? Escuta, a profecia sai do altar, ela procura alguém que a receba. Eu estava num congresso um dia, eu e a Santa de Deus, a gente encheu a mochila de fandango, a gente só tinha grana para comprar. Eu lembro, foram 3 pacotes de fandango daquele grande. Falei: Cristiane, a gente chapa a água para dentro, tem esses fandangos, são 3 dias de congresso, cada dia a gente mata um fandango. Ela: mas aonde a gente vai dormir? Eu falei: dentro do local que vai ser o congresso. A gente não tinha hospedagem, a gente só tinha o dinheiro de ir e voltar. E o dinheiro para ir para voltar. E o dia do congresso a gente ganhou. Alguém pagou a passar o ingresso do congresso, não ia mais, quis me vender. Eu falei: não posso comprar. Eu parcelo para você. Eu falei: também não posso parcelar, não tem dinheiro para nunca mais. A pessoa falou: cara, você está pior do que eu. Toma os ingressos, vai lá.
E aí eu juntei, irmão. O Banco Itaú, na época eu tinha conta no Itaú, tinha um negócio chamado LIS. Aí eu olhei, eu falei, LIS. Falei, deve ser alguém de Deus. Tinha lá uma grana, eu falei, é o dinheiro certinho para passagem de ida e de volta. Era ali em Petrópolis. Eu comprei 3 biscoitos fandango, a passagem de ida e de volta. Falei, Cristiane, lá deve ter água, a gente leva garrafinha. Mas onde a gente vai dormir? Eu falei, é um teatro, a gente fica fingindo, vai no banheiro, até todo mundo sair, a gente dorme lá dentro. Então, alguma coisa vai acontecer. Irmão, a gente chegou, o congresso foi sexta, sábado e domingo de manhã. A gente chegou sexta-feira, já tinha começado. Tinha um casal que eu amava ouvir aquele cara tocar e cantar. Ele cantava com violão, ministrava louvor, chamado Azaf Borba. Era o meu referencial de música. E quando eu cheguei, ele estava cantando, ele e a esposa dele. Eu estava lá na entrada, irmão, botando a fita no braço. Estou todo arrepiado aqui. Que quando eu vi ele cantando, eu comecei a chorar. Eu falei, Deus, eu quero ser igual a esse cara aí. Eu quero cantar igual a ele. Eu quero cantar com a Cristiane assim também. Entrei, a gente sentou na terceira fileira, na cadeira 1 e 2, eu e Cristiane. A primeira e a segunda fileira eram reservadas para as pessoas especiais lá. E tinha uma mulher que estava na primeira fileira, na terceira cadeira, eu não esqueço nunca mais. Aquela mulher começou a cantar, mas era um canto, irmão. Ele parou de tocar. E aquela mulher cantava, mas era uma música diferente que eu nunca tinha ouvido. E lá em cima, na galeria, um teatro grande chamado Palácio Quitandinha, há uma outra mulher lá em cima, cantava em língua, e essa aqui cantava no normal, no português. E eu olhava para uma, olhava para outra, e a lágrima espirrando. Eu falei, Deus, eu quero isso. Um dia eu quero pregar também, um dia eu também quero cantar assim, igual esse pessoal. Um dia eu quero ir chorando, irmão, chorei aquela manhã inteira. Quando acabou aquela manhã de ministração, me derramando, a Cristiane também lá. Oh, Jesus, eu quero também. Quando acabou, eu ouço alguém chamar assim, fala, Júnior. Falei, Júnior é um nome popular, não deve ser eu. Ninguém me conhece aqui. Ô, Júnior! Falei, eu acho que é comigo. Quando eu virei, o pessoal, estamos aqui. Falei, legal. Vocês estão aonde? Falei, estamos aqui. Vai almoçar aonde? Falei, daqui a pouco, com fome não. Duro, irmão. Mas bancando que estava bem na foto, né? Era aí que a gente vai ir. Onde vocês vão almoçar? Falei, agora não. 3 fandangos, a gente já dividiu o fandango. Vocês estão hospedados aonde? Eu falei, cara, eu vim sem hospedagem. Eu acho que eu vou dormir por aqui mesmo. Ele, não, cara, a gente alugou um espaço aqui. Tem uma sala lá separada, você pode ficar com a pastora lá. A gente não era nem pastora. Pode ficar com a Cris lá. É um quarto só para vocês. Ah, Jesus é bom. Ainda falou assim, ó, dá até para namorar. Eu falei, glória. Aí eu falei, cara, só falta comida. Ele falou assim, ó, a gente comprou as coisas, tem uma cozinha aqui. Não precisa se preocupar com nada, a gente tem comida, vocês dormem aqui. E ainda dá para ir de carro com a gente. Deus é fiel. Escuta, irmão, foi o nosso início. A gente só tinha uma coisa: disposição para fazer, disposição para ir. Você quer ver um milagre de Deus acontecer? Você quer prosperar em tudo que você faz? Só tenha disposição e diga, Deus, eu estou aqui. Eu não sei falar, eu não sei muitos versículos da Bíblia, eu não sei falar umas palavras bonitas, mas eu só quero te servir. Fica tranquilo que Deus começa a abrir portas para você. E eu quero profetizar que essa noite uma porta vai se abrir para a tua vida. Se você recebe, entra por ela, glorificando o nome de Jesus e exaltando o Senhor.
Versículo 3 diz que o Potifar, vendo que o Senhor era com José, colocou tudo na mão dele, tudo que colocava prosperava. Verso 4: logrou José mercê perante ele, a quem servia, e ele o pôs por mordomo de sua casa, e lhe passou as mãos tudo. Escuta, o José começa a liderar tudo que era do Potifar. Só que a mulher do Potifar era uma mulher muito ruim. E ela começa a desejar o José. E a primeira cantada ela fala: José, fica comigo, deita comigo. E José, fiel ao Senhor, fala: não, o meu Senhor só me confiou as coisas da casa, mas você não. De novo. E ela jogando todas as diretas para o José, falou: deita comigo, fica comigo, eu quero você, você é bonitão, você é um jovem bonito, deita comigo, meu marido nem vai perceber. Só que escuta, José era alguém que temia o Senhor. Você quer vencer? Você quer que o teu fim não seja igual aos teus começos? Não perca o temor de Deus no meio da tua jornada. Olha para o seu vizinho e diz assim: não perca o temor de Deus no meio da tua jornada. Tem gente que começa temendo a Deus, mas termina sem nenhum temor do Senhor. Não perca o temor de Deus no meio da tua jornada. Pula lá para o capítulo de número 39, versículo de número 20, diz assim: e o Senhor de José o tomou e lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. E ali ficou. Sabe por quê? Porque a mulher insistiu tanto. Teve um dia que não tinha ninguém no palácio. Ela fala: José, vem cá. Quando o moço vai lá, ela fala: deita comigo. Ele fala: não. Ela, muito audaz, muito sagaz, ela arranca a roupa do José, a segunda vez que ele perde a roupa. E ela começa a gritar, simulando que ele tinha agarrado ela. Ele sai correndo. Injustamente, é lançado no cárcere. E ele vai para a prisão. Versículo de número 23 diz assim, 22. O qual confiou em suas mãos José a todos os presos que estavam no cárcere. E ele fazia tudo que se devia fazer ali. E nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porquanto o Senhor era... Escuta, ele vai para o cárcere. Lá no cárcere, o que acontece com José? Prospera e vence. Escuta, como escravo, prospera e vence. Agora, como encarcerado, prisioneiro, prospera e vence. Sabe por quê? Porque um espírito excelente estava sobre ele. Esse espírito excelente não está sobre, está dentro de mim e de você. E esse espírito excelente vai te fazer prosperar onde você estiver, meu irmão. Dentro da área da tua atuação, na igreja, no ministério, dentro do teu chamado, esse Espírito excelente vai te fazer você avançar, crescer e prosperar. Posso ouvir um amém? Capítulo 40, versículo 1, diz que passado essas coisas, o copeiro e o padeiro do rei, eles pisam na bola com o rei e vão lançados no cárcere. José quem vai cuidar deles. Um dia, os dois têm um sonho. E eles acordam conturbados. José diz assim: por que vocês estão desse jeito? Turbados no coração. Eu tive um sonho. O copeiro diz: você pode interpretar? José diz: aqui eu sou Deus para interpretar. Mas me conta. Ele começa a contar o sonho. Olha, o sonho é assim, assim, assim. José diz: olha, o teu sonho é o seguinte: daqui a 3 dias você vai ser restituído ao seu cargo. Você vai voltar a servir até a mesa do rei. Você vai voltar a servir o vinho ao rei. E aí o José fala algo muito interessante. Diz assim: quando você estiver lá, versículo 14, olha o que diz: porém, lembra-te de mim, quando tudo te correr bem, rogo-te que seja bondoso para comigo, e faças menção de mim a Faraó, e me faças sair desta... Escuta,
José fala assim: ô André, quando você estiver lá, lembra de mim. Eles amam, quando você estiver lá, lembra de mim. Ele manda um recado para o cara, fala assim: quando tu estiver diante do faraó, daqui a 3 dias, lembra do meu nome. Você já pediu alguém para lembrar do seu nome? Você já pediu alguém, já deu currículo para alguém e falou assim: aí, coloca lá na empresa onde você trabalha, lembra de mim? Você já, pediu alguém, cara, quando abrir a vaga lá, lembra de mim? Quando sair aquele dinheiro, lembra de mim? Quando acontecer essa situação, lembra de mim. Quando essa porta abrir, lembra de mim. O padeiro, quando olhou e falou: cara, sentença favorável para o copeiro, vou contar meu sonho também. Aí o padeiro chega e falou: aí, José, eu tive um sonho também. Meu sonho foi assim, assim, assim. E José falou: olha, o teu sonho é o seguinte: daqui a 3 dias, você vai ser degolado. Você vai ser morto, tua cabeça vai cair num cesto, você vai ser comido pelos animais. Passou 3 dias. O faraó manda chamar os 2. Manda matar o padeiro. E o copeiro é restituído à sua função. Só que olha o que diz o texto. Versículo de número 23 do capítulo 40. Você está comigo? O copeiro, o chefe, todavia, não se lembrou de José, porém dele se esqueceu. Você já foi esquecido por alguém? Alguém já esqueceu de você? Alguém não se lembrou de promessa que fez para você? Alguém falou assim: não, quando eu estiver lá eu lembro, Ana, de você. Quando eu estiver lá, Júnior, eu vou lembrar. Quando eu estiver lá, Reinaldo, fica tranquilo, só faz a prova que eu garanto. E não lembraram, Jorge. Acho que eu já falei isso uma vez aqui. Eu vim de uma igreja muito grande e tinha um irmão lá que ele conseguia emprego para todo mundo. Ele era muito bem relacionado, ele tinha muitos relacionamentos, muitos contatos. E ele conseguiu um emprego com um amigão meu. A gente tocava guitarra junto. Na época era um bom emprego de office boy. Mas era um office boy que ganhava muito bem para trabalhar no jornal O Globo. Caramba, e quando meu amigo falou: cara, estou ganhando X. Eu falei: caramba, cara, que legal para você. Foi o irmão fulano de tal que arrumou? Foi, cara, faz o teu currículo e dá para ele, que ele está arrumando emprego para geral. Eu fui lá no irmão, falei: irmão fulano, poxa, o senhor me conhece, né? Claro, você é o filho do Messor. Eu falei: então, o senhor não arruma um emprego para mim, não? Eu quero trabalhar, eu estou estudando aí, precisava trabalhar. Ele falou: faz o teu currículo, filho do Messor, e me dá que o emprego é seu. Fiz o currículo. Estou esperando até hoje ligar, irmão. O homem morreu e não lembrou de mim. Sabe por que o copeiro não lembrou de José? Porque enquanto José queria agir na força dele para falar assim: lembra de mim, Deus falou: você ainda não está pronto. Enquanto você não tratar aqui dentro para entender, Deus é quem abre, Deus é quem fecha, Deus é quem faz, é Deus quem executa, é Deus quem abre, é Deus quem estabelece, é Deus quem remove, é Deus quem levanta, é Deus quem abate. Enquanto você não entender que é Deus, você acha que é a tua força, que é a tua eloquência, você acha que é os teus contatos, você acha que é a tua inteligência, teu QI. Escuta, Deus deixa você de molho até você aprender que é Ele quem faz. O copeiro esquece. Versículo 1 do capítulo 41. Você pode botar na tela aí para mim? Só o início, olha o que diz o texto. 41. E aconteceu que ao fim de quanto tempo? Escuta, José sai do Egito com 17 anos. Passam-se tantos e tantos e tantos anos. Depois de algum tempo na prisão, ele revela o sonho. Ele diz para o copeiro: lembra de mim quando você estiver com o faraó. O cara é restituído ao cargo dele, não lembra do José. 2 anos se passam. Pensa,
Será que você, só esses 2 anos que o copeiro esqueceu, será que você ainda ia continuar glorificando a Deus ou você já estaria murmurando e dizendo: copeiro vacilão, copeiro que não presta para nada, desaliançado, é um Zé Mané mesmo. Versículo de número 1, passados 2 anos completos, Faraó teve um sonho. José teve 2 sonhos. Ele vai para a prisão, 2 caras, cada um tem um sonho. Ele continua na prisão, os caras que eram para lembrar se esquecem. Agora Deus toca lá no Faraó, e agora quem sonha é o próprio Faraó. O Faraó tem um sonho, ele acorda atordoado e ele chama os magos, ele chama os sábios, ele conta o sonho, mas ninguém era capaz de interpretar o sonho do Faraó. E aí o versículo de número 9 diz assim: então disse a Faraó, o copeiro-chefe: lembro-me hoje das minhas ofensas. 2 anos já que ele estava livre. Aí cai a ficha, ele diz assim: senhor Faraó, eu me lembro das minhas ofensas. O Senhor me colocou no cárcere. E lá tinha um jovem hebreu. E eu tive um sonho, o padeiro teve. E esse jovem hebreu, ele trouxe a interpretação do sonho. Manda chamar ele. Faraó manda chamar, olha o que diz o texto. Versículo de número 14, você está comigo? Então Faraó mandou chamar José. Escuta, olhe para mim. Quando chega o nosso tempo, quando chega o nosso momento, quando chega a nossa hora, quando chega o tempo oportuno, exato de Deus, não tem nada que vai impedir. Não tem nada que vai impedir. Eu estou esperando o tempo exato, o tempo oportuno, a hora que Deus vai virar uma chave para essa igreja. Não vai ter nada que vai impedir o que Deus tem para fazer nessa casa aqui, meu irmão. Não tem nada. Na vida de alguém, quando Deus decide: hoje eu vou abrir a porta para ele, hoje eu vou fazer. Pela manhã, a Cristiane estava falando aqui do irmão dela. O irmão dela, viciado em droga, bebida, durante anos e anos. Eu tenho, junto com a Cristiane, 27 anos. Esses 27 anos que a gente está junto, sempre viu o irmão dela trazendo tanto desgosto para o pai, tanto desgosto. Sabe, alguns irmãos já não tinham mais tanta paciência com ele. Mas a mãe da Cristiane sempre, todas as vezes: meu filho vai ser um pastor. Meu filho vai ser um pastor. Meu filho é um homem de Deus. Meu filho é um homem de Deus. Hoje o trabalho dele é dentro da Cracolândia, lá no Jacarezinho. A ponto de gastar. Ele pode cantar aquela música: eu estou gastando meus dias. Ele está gastando o sapato dele. A gente fez uma inteira, arrumamos 2 sapatos para ele. Fomos na loja. O Cristiane falou: amor, vou comprar uma calça para ele. Ele pode comprar, deixa que eu vou pagar aqui. E ela estava pregando hoje de manhã. Deus falou no meu coração que eu preciso ofertar algo para ele ainda. Eu vou comprar outra coisa para ele, porque o cara está trabalhando no reino. Pergunto para minha sogra: cadê o João? O João saiu para a igreja 4 horas da manhã. Chega em casa de noite, vai para Cracolândia, pega uma opção de gente e fala: ó, teu vício tem cura, você pode ser livre. Deus me libertou, pode libertar você. E está levando um monte de gente para Jesus, irmão. Sabe por quê? Porque quando a porta se abriu, escuta, a gente fez de tudo. Trouxemos o João aqui na igreja. Quando ele chegou aqui na igreja, o pessoal abraçou. O irmão da pastora abraçou. E chegou em casa e falou: nunca mais volto na igreja da Cristiane. Caramba, o pessoal te tratou tão bem. Não, vocês abraçam muito. Toda hora ficava me abraçando, toda hora. Sabe por quê? O problema não era a igreja. O problema é o que estava dentro dele, que estava incomodado com o que estava na nossa vida. Aí fez grupo de apoio para usuário dependente químico. Ele participou do grupo de apoio. Levamos ele para um retiro.
de carnaval, colocamos ele lá no retiro de carnaval de uma igreja lá na Baixada Fluminense, ele participou do retiro. Irmão, tudo que a gente podia fazer, nós fizemos por ele. Mas quando Deus decidiu abrir a porta, ninguém parou. João hoje está servindo ao Senhor Jesus. Chega a estar aquele crente, pensa que aquele cara enjoado, irmão. Eu ia trabalhar, lavar sofá com ele, levava o João, falava, Cristiano, vou levar teu irmão para ele ganhar uma prata. Caramba, ele ia no carro o tempo todo, cantando as músicas da igreja dele. Falei, isso aí, bispo João, canta mais uma aí. E ele ia cantando, feliz da vida. Quando chegava no local, ele... Teve uma casa que ele entrou, ele falou, essa casa está carregada, hein? Essa casa está cheia de encosto. Eu falei, João, vamos trabalhar, cara... Deixa a mulher pagar, depois tu ora para os encostos embora, mas vamos servir um negócio aí, meu irmão. E ele trabalhando comigo, tem encosto aqui mesmo, irmão. Eu falei, tem, cara, eu sei que tem a parada, mas a mulher chamou a gente, não foi para limpar os encostos, agora não. Depois dos encostos a gente manda embora. Mas agora vamos limpar o sofá da mulher. Escuta, João ficou crente, irmão, sabe por quê? Porque quando Deus abre a porta, quando Deus decide fazer um milagre, não tem nada que pare. Eu quero profetizar em nome de Jesus. Quando a porta que Deus tem para abrir para você for aberta, ninguém pode parar. E vai ter gente que ainda vai desacreditar. Mas você fica tranquilo, sabe por quê? Você vai dizer, foi a porta que Deus abriu. Deus piscou para mim, Deus fez algo em meu favor. Você pode dizer glória a Deus por isso, querido. Versículo de número 24. Diz assim, as 7 espigas mirradas devoravam as 7 espigas boas. Contei aos magos, mas ninguém houve que interpretasse. Verso 25. Então lhe respondeu José, o sonho de Faraó é apenas um. Deus manifestou a Faraó o que há de fazer. Escuta, no verso 14, Faraó manda chamar José, e quando fizeram ele sair rápido da masmorra, antes dele sair, ele se barbeou e trocou de roupa. Eu quero dizer para você, fique pronto, porque quando Deus decidir fazer algo na sua vida, você está preparado. Eu estou preparado para o dia que Deus decidir abrir a porta para mim. Ah, você vai me ver vestido com uma roupa que você nunca viu, irmão. Ela está guardada. Você vai ficar assim, o pastor está doido. É doidão. Mas esse doidão é porque Deus abriu uma porta para mim. Eu sei que vai ter gente que vai rir da minha roupa. Eu sei que tem gente que vai falar, é um exagero essa roupa. Eu sei que tem gente que vai dizer assim, o senhor está engraçado com essa roupa. Mas eu não vou estar nem aí para ninguém. Eu sei o voto que eu fiz com Deus. No dia que acontecer, a roupa já está pronta. Eu vou me barbear. Vou pôr a roupa. E quando eu entrar, você vai saber, Deus abriu a porta que o pastor tanto esperava. Eu creio que tem uma porta para você também. Mas o grande problema é que a gente se esquece de alguns detalhes tão importantes. Escuta, o José revela o sonho. Naquela noite, ele vai dormir prisioneiro. Só que quando ele acorda com o sonho do faraó. Atordoado, o faraó chama um, chama outro, ninguém resolvia. Aí o copeiro vai servir o vinho. Ele diz assim, senhor faraó, eu estava preso 2 anos atrás, tinha um camarada lá, um hebreu, que revelou o meu sonho, por isso que eu estou servindo o Senhor de novo. Manda chamar ele. Quando o José é chamado às pressas, ele diz, espera aí, eu vou me barbear, eu vou trocar de roupa, porque Deus hoje está virando uma chave na minha vida, e eu quero declarar que Deus vai virar uma chave na sua vida também. Quando ele está diante do faraó, ele começa a revelar o sonho todo, mas olha o que diz versículo de número 37, o conselho foi
foi agradável a Faraó e todos aos seus oficiais. E disse Faraó aos seus oficiais: acharia porventura um homem como esse, em que há o Espírito de Deus? Escuta, irmão, vão procurar e não vão achar, e vão encontrar só em você o homem que tem um perfil exato, a mulher que tem um perfil exato para aquilo que é solução para a vida de alguém. Eu acho que você não entendeu, mas é quando Deus abre a porta, é sua, meu irmão. O cara dorme preso, acorda agora, versículo 39. Depois disse Faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Administrarás a minha casa, e a tua palavra obedecerá a todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Mas disse Faraó a José: vês que te faço autoridade. Vês que te faço o quê? Autoridade sobre toda a terra do Egito. Você consegue entender? O garoto de 17 anos que saiu, foi jogado num buraco, foi hostilizado pelos irmãos, depois foi vendido como escravo, venceu na casa onde ele era escravo, ele foi injustiçado na casa que foi escravo, foi levado para a masmorra, chegou na masmorra, prosperou na masmorra, foi esquecido na masmorra, mas quando chega a hora dele, escuta, é numa virada, irmão, que Deus muda a nossa sorte. Numa virada o cara sai de ex-escravo para se tornar governador. Isso é muita doideira para mim. Porque eu posso dormir hoje de uma forma, e Deus no trono dele virar uma chave, eu acordar às pressas, dizendo: ô Júnior, levanta logo aí. A porta abriu. Eu vou ter que fazer a barba, irmão. Vou ter que me barbear, botar roupa. Sabe por quê? Porque o texto diz assim: somente no trono eu serei maior do que você. Vê que eu te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Então tirou Faraó o seu anel de sinete da mão e pôs na mão de José, e fez ele vestir roupa de linho fino, e pôs no pescoço um colar de ouro, e fez ele subir no seu segundo carro, e clamavam diante dele: inclinai-vos, de modo o constituir sobre toda a terra do Egito. E disse ainda Faraó a José: eu sou o Faraó, contudo, sem a tua ordem, ninguém levantará a mão ou o pé em toda a terra do Egito. Verso 46 diz: era José da idade de 30 anos. Eu queria terminar a mensagem falando sobre 4 pontos muito importantes dentro dessa história de José. Número 1, a crise nos leva à dependência completa e total de Deus. Se a tua crise te faz rebelar, se a tua crise te faz você, ficar irritado, se a tua crise te leva a você brigar com todo mundo, mas se a tua crise não te leva a você depender de Deus, você não entendeu o propósito de Deus para a sua vida. Toda crise, ela tem uma finalidade: levar-nos a uma dependência total e exclusiva de Deus. Pastor, por que o senhor diz isso? José teve que passar por isso. Enquanto ele estava falando aí: copeiro, lembra de mim, lembra de mim. Quando você estiver lá diante do Faraó, lembra de mim. Porta fechada. Quando ele assumiu: não, essa crise é minha, eu tenho que depender de Deus. A porta se abriu. Escuta, eu passei por crise, onde eu falei assim: todos os pastores que me conhecem sabem da crise que eu estou passando, Cristiane, e ninguém veio me ajudar. De repente a voz de Deus falou assim: eu é que impedi todos eles de te virem ajudar. Eu é que não deixei ninguém vir te ajudar. Porque essa crise é para tratar você, para baixar o teu nariz e para você entender que você precisa depender de mim. Como eu chorei. Eu acho que era muito ruimzinho, irmão, porque demorou para eu sair da crise, demorou para eu entender o que é dependência de Deus, demorou a entender o que é viver uma vida de dependência de Deus. Segundo lugar,
A dependência de Deus te torna maior, mesmo no meio da crise. Segunda coisa que eu aprendo com a vida de José, número 1, é que o tempo da crise é o tempo da gente aprender a viver na dependência. Segunda coisa que eu aprendo com ele, a dependência de Deus vai me tornar sempre maior, ainda que eu esteja no momento da maior crise. Caramba, eu estou vivendo o tempo da maior crise, mas eu estou dependendo de Deus. Deus está me fazendo crescer. Deus vai lhe fazer crescer de uma forma que você nunca imaginou quando você aprender a depender de Deus. Terceiro lugar, os teus gigantes são passaporte para o próximo nível de Deus na sua vida. Pastor, estou enfrentando uma luta terrível. Vou chamar essa luta sua de gigante. Sabe o que ele é? É o passaporte para você mudar de nível. É o passaporte para você acessar novos níveis, nova autoridade, nova unção, sabe? Novo tempo na sua vida. Mas tem gente que olha para o gigante: ah, pastor, estão me ameaçando, estão fazendo isso, estão fazendo aquilo. E a gente leva para o pessoal: escuta, a minha crise, as minhas lutas, as afrontas, os gigantes que se levantam, é uma oportunidade de Deus para o meu crescimento. Pastor, me mostra isso na Bíblia. A Bíblia vai contar a história de um menino de 17 anos também que tocava. E esse menino de 17 anos vai buscar notícia dos irmãos. E quando ele está pegando a notícia dos irmãos, ele ouve um gigantão de 2,92 m, gritando: não tem nenhum homem em Israel para lutar comigo. Ele diz: quem é esse cara que não tem aliança com Deus para afrontar o exército do Deus vivo? Um garotinho. Ele vai para o rei e diz assim: meu rei, fica tranquilo, porque eu vou lutar contra esse cara. Eu já matei urso, eu já matei leão, eu cuido de das ovelhas do meu pai. O Saul pega a armadura dele e coloca no Davi. Davi não consegue se movimentar. Sabe por quê? Porque você precisa andar debaixo da tua unção, não é debaixo da unção de outra pessoa. Você precisa andar debaixo daquilo que Deus te entregou. Você precisa ser você mesmo, meu irmão. Davi vai com uma funda, um estilingue, 5 pedras que ele tirou do meio do rio. Ele gira. O gigante começa a afrontar e diz assim: acaso sou eu um cachorro para você vir com um pedaço de pau? Ele diz assim: Golias, tu vem contra mim com espada e lança, mas eu estou indo contra você em nome do Senhor dos Exércitos. E o menino vai girando a funda dele. Quando ele lança, a Bíblia diz que a pedra crava a testa do gigante, o gigante cai. Davi sobe em cima do gigante, pega a própria espada, arranca a cabeça e levanta. Quando ele levanta, a nação inteira de Israel começa a celebrar a vitória. Escuta, Davi só foi conhecido em todo Israel só porque ele decidiu matar o Golias. Qual é o gigante que ainda te afronta? Eu já vivi momentos que o gigante dormia, eu acho que dormia comigo na cama. Se não dormia na cama, ele dormia do lado. Quando eu acordava, ele dizia: bom dia. É hoje que eu vou te jantar. É hoje que eu acabo com você. Só que aquele gigante era a promoção de Deus na minha vida. Enquanto eu não entendi, eu ficava lutando e não vencia. Mas quando eu entendi esse gigante é a minha promoção. Eu quero te dizer que tem uma promoção de Deus para você. Você pode bater no ombro de quem está do seu lado e diga assim: tem uma promoção de Deus para você, meu irmão. Tem algo que Deus vai fazer para a sua vida, que vai mudar a sua história, mas tem um desafio para passar por ele. E eu termino a mensagem, quarto e último lugar. A tua dependência de Deus vai gerar em você um sentimento, sabe qual? Humildade. A tua dependência de Deus gera em você humildade pelo Senhor. Coração humilde. Pastor, mas e a independência? Geralmente, quem anda independente é arrogante. Geralmente, quem anda independente, o narizão está em pé, é arrogante. E a Bíblia Sagrada diz que Deus dá graça aos humildes, mas Ele abate o soberbo. Que você decida andar na dependência de Deus, que você encontre um coração humilde, mas que Deus também
abata toda a soberba da tua vida em nome de Jesus. Que toda a arrogância da sua vida seja abatida pelo Senhor dos Exércitos. Pastor, José era arrogante. Ele falava: gente, sonhei de novo. Meu sonho é esse. Enquanto ele estava na arrogância dele, dizendo: eu sonhei, eu fiz isso, eu fiz aquilo, ele foi descendo. Quando ele chegou lá embaixo, ele entendeu que ele precisava depender de Deus. Deus o exaltou e colocou como o maior, depois de Faraó, em todo o Egito. Tem uma exaltação de Deus para vir sobre a sua vida. Tem algo de Deus para acontecer com você.